Bom dia a todos os participantes desse evento que trata de um tema muito importante, a violação das prerrogativas dos advogados. Eu parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, pela iniciativa e agradeço à organizadora, a doutora Clarita Maia, pelo convite feito à Organização Advogados Sem Fronteiras, que eu, então, aqui estou representando. Meu nome é Jean Carbonera, sou advogado, hoje com atuação no Brasil, mas tenho alguma experiência já no exterior, principalmente junto da Organização Advogados Sem Fronteiras, a qual eu, em 2009, em conjunto com presidentes de outras ASFs do mundo, lançamos a rede internacional ASF Network, na qual as entidades já existentes, já organizadas a nível nacional, passaram a atuar de forma conjunta, em rede, e entre as diversas ações que a ASF tem, a defesa dos defensores, na qual a defesa dos advogados contra as violações das suas prerrogativas profissionais é uma das principais ações que nós temos em diversos países do mundo. Uma das diversas iniciativas que foram feitas nessa área foi a criação do Observatório Internacional dos Advogados. Quem teve a iniciativa desse projeto foi a ASF França, em parceria com as ordens de advogados, conselhos de advocacia da França, Espanha e Itália, e hoje ela segue através dessas organizações. E através desse projeto e outras atividades nós podemos ver que diariamente advogados são perseguidos, são ameaçados, presos, torturados, por vezes inclusive são assassinados ou vítimas de desaparecimento forçado. Tudo isso apenas e somente pelo desempenho do seu ofício, apenas devido aos trabalhos, às ações que desenvolvem em decorrência do fato de serem advogados e advogadas. Isso é gravíssimo, porque sabemos que não é, quando se trata de violação de prerrogativas a advogados, não se trata de mero ato de dificultar o exercício de uma profissão. Não, sabemos que é muito mais do que isso. O advogado em si, ele é apenas um instrumento que a sociedade utiliza para o acesso à justiça ou para a garantia dos seus direitos, que por vezes não é perante o Poder Judiciário, mas o advogado, ele é sempre o intermediário, aquele que tenta garantir que o direito de outrem seja respeitado. E logo, quando vemos isso acontecer, esse óbice à atuação, são os direitos em si que estão sendo violados. São, em muitos casos, inteiras comunidades que são representadas por esses profissionais que acabam tendo seus direitos vilipendiados por conta, quase sempre, de interesses que se opõem à garantia desses direitos. Muitas vezes são interesses econômicos, outras são interesses políticos, às vezes apenas ideológicos, porém são, sobretudo, ilegais. E nós vivemos, hoje, a nossa sociedade ela é baseada no Estado de Direito, e as instituições existem para garantir isso. O Estado de Direito, então, coloca o advogado num ponto de relevante importância na garantia não apenas na garantia das instituições, mas na garantia do equilíbrio dos direitos, na garantia do equilíbrio do acesso à justiça. E quando esse ponto de equilíbrio, que é o advogado que leva então essas demandas à discussão, ele é vulnerabilizado,
não existe mais o Estado de Direito. Pode-se dizer que ele está ou em crise ou ele está em perigo. O advogado em perigo é o Estado de Direito em perigo. Nós, pelo Observatório Internacional dos Advogados, temos acompanhado casos nos mais variados países. Por exemplo, eu mesmo estive pessoalmente visitando um advogado preso nos Camarões. A sua prisão foi exclusiva devido à sua atuação profissional. É uma espécie de criminalização da advocacia que vem acontecendo em diversos locais. Não é de hoje, obviamente, é histórico, mas embora em alguns países, por vezes, isso tenha uma retração e em outros países, esteja mais forte. E isso pelo mundo se percebe, onde existe um maior desrespeito à ação dos advogados e outros países onde a sua atuação está mais forte devido à força que as instituições já têm. Mas o que nós mais ouvimos, então, por aí, temos casos na Turquia, onde os advogados sempre atrás da Suécia atuam muito, sempre, na maioria das vezes, com relação aos advogados que atuam ligados ao povo curdo, na Arábia Saudita, Bangladesh, China, diversos casos. Aqui, mais na América Latina, temos Honduras, que também tem advogados sendo acompanhados pelo Observatório Internacional dos Advogados. Temos o caso da Colômbia, que é muito perto do Brasil e é um dos países no mundo em que os advogados têm maior dificuldade para atuar, principalmente os advogados que atuam na defesa dos direitos humanos, na defesa de interesses coletivos. Tendo em vista que no Estado de Direito, onde a expressão rule of law põe os advogados como os lawyers, aqueles que operam o direito e que fazem a engrenagem do Estado de Direito andar no sentido do equilíbrio na paridade de armas, entre o poder do Estado e o cidadão que quer fazer valer o seu direito. As reclamações dos advogados, elas são, em grande parte, a maioria delas, sobre as próprias instituições do Estado de Direito. São aquelas instituições que foram constituídas para edificar esse Estado, elas acabam violando. Isso cria uma grande insegurança jurídica por conta da dificuldade de se poder confiar nas instituições e na aplicação da lei, que é o que elas representam. Muitos motivos são encontrados para existir essa insegurança jurídica decorrente das instituições. Essas instituições, então, muitas vezes elas são vistas como corrompidas. Por vezes são as pessoas que compõem essas instituições que são corrompidas no termo da lei, do oferecimento e aceitação de vantagem, mas muitas vezes existe também a corrupção nessas instituições por outros motivos, como a corrupção por conta das decisões das instituições ou as normas criadas por essas instituições que violam as prerrogativas de advogados. Elas são muitas vezes em decorrência de uma ideologia específica que corrompe a justa aplicação da lei. E o que os advogados buscam, e os Advogados Sem Fronteiras têm isso como um dos seus lemas, é também o julgamento justo, fair trial. E isso, quando se fala em instituições corrompidas por questões ideológicas, por questões políticas, também econômicas e financeiras, isso se trata de uma quebra do Estado de Direito. E é isso que nós trabalhamos para que seja garantido. Quando nós lutamos
pela defesa das prerrogativas, do respeito às prerrogativas dos advogados. O que também se vê em muitos casos é a criminalização do exercício da advocacia como forma de se criar então uma barreira para que determinados tipos de direitos sejam reivindicados. Sabemos que na Colômbia, por exemplo, eu falava antes, a Colômbia é um país onde existe a doutrina da segurança nacional, ela está em vigor, e dentro da doutrina da segurança nacional existe o conceito jurídico de inimigo interno. O Serviço de Segurança, de Inteligência, aliás, do governo, ele elegeu, entre diversas entidades, as entidades de defensores de defesa de direitos humanos como um desses inimigos internos. E na linha de frente da defesa dos direitos humanos estão os advogados, sendo que os direitos humanos são a linha mestra do direito. Inclusive, vários autores consideram como o ápice do ordenamento jurídico, sendo depois em determinados países, em todos eles, obviamente, com maior ou menor respeito à legislação internacional, à normativa internacional, chamemos assim, eles são inseridos na legislação local. Na Colômbia, os advogados têm sido, inclusive, vítimas de assassinatos por parte de grupos paramilitares que possuem um apoio velado do governo, ainda que nos últimos tempos o governo tenha dado a sua palavra de que grupos paramilitares não estariam mais atuando. Isso já dá um respiro para os nossos colegas da Colômbia, mas ainda existe um perigo muito grave para quem é advogado no país vizinho da América do Sul. Em outros países também, vamos citar apenas alguns casos mais graves. Ainda em América Latina, em Honduras, nós temos um caso que acompanhamos do advogado Davi Israel Dias Hernandes, desculpem, que ele segue pelo mundo fazendo a denúncia do que vem acontecendo no país, e uma das principais questões que ele denuncia é justamente a corrupção institucional. As instituições de Honduras que deveriam garantir o Estado de Direito estão corrompidas e não fazem o seu papel. E isso tem sido assim, tema de debates internacionais e locais, mas são fatores bastante difíceis de se atingir as raízes, porque em muitos casos são culturais, inclusive. O México também. O México, ele hoje é o segundo país mais letal do mundo, atrás apenas da Síria. E os advogados não fogem, então, dessa estatística. O que nós temos ouvido dos colegas do México é que a partir de 2006, quando a guerra contra o narcotráfico foi iniciada pelo governo de Felipe Calderón, a violência cresceu de forma espiral e, com ela, as violações de direitos humanos e, como sempre, né, quando existem as violações de direitos humanos, os advogados sempre estão ali na linha de frente, são os defensores, né, tanto das organizações de defesa de direitos humanos, quanto dos ativistas, como eles próprios, né? Nós, advogados, estamos ali para defender os direitos fundamentais, os direitos humanos como um todo. E no México, por exemplo, examinando esse período que vem de 2006 até agora, tivemos diversos territórios que foram ocupados pelo exército. E justamente nesses territórios, a violência aumentou de forma exponencial. Com ela, aumentaram as violações de direitos humanos, as violações a prerrogativas, inclusive assassinatos e perseguições a advogados, e
Ao contrário do que se deveria esperar, não é? O crime organizado também aumentou, as ações do crime organizado naqueles locais aumentaram. Logo, se vê que essa é a guerra contra o narcotráfico é o principal, no México, o principal inimigo da atuação dos advogados, mas não dos advogados na defesa de questões criminais, como se poderia pensar. Justamente na defesa dos direitos humanos das populações mais vulneráveis. São esses os que mais têm sofrido, e não os advogados de organizações criminosas, que é um outro tipo de assunto. Existem violações também nessa área, mas não é o problema principal no México. No México, e na maioria dos países, são justamente os defensores de direitos humanos em geral, não apenas a atuação na área criminal. Porém, a área criminal é uma das que mais sofrem com o preconceito e com as violações de prerrogativas. E aí podemos falar do Brasil também. No Brasil, os advogados têm se queixado para as organizações internacionais e nacionais, né, de defesa das prerrogativas, e aí destaca-se, obviamente, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma estrutura magnífica em todo o país, é um dos países com o maior número de advogados em todo o planeta, e não poderia deixar de ser. A OAB, ela tem uma importância fundamental nisso. E uma organização de advogados voluntários, assim, em todos os estados, em praticamente todas as comarcas, que faz um trabalho bastante capilarizado para combater essas violações das prerrogativas. A gente tem isso muito presente quando se analisa em outros países. Porém, existe sempre a questão cultural. Se, enquanto organização, a OAB tem condições de exercer um papel muito forte no país, a questão cultural também ela entra no mesmo passo de demais países latino-americanos, onde o respeito às ações de alguns advogados não é tão frequente. E aí nós vemos, então, quando falamos em instituições, nós temos instituições que violam de forma recorrente as prerrogativas profissionais dos advogados. Temos aí polícia militar, plantões da polícia civil, principalmente, mas de que forma que ocorre? Não é apenas num julgamento em que a decisão, as decisões do processo, elas vêm criar empecilhos ou diversos outros problemas para a atuação profissional. Também nas decisões normativas, em regimentos internos de tribunais, em portarias da Polícia Civil ou dos organismos de gestão de presídios. São diversas as formas de violação de prerrogativas que nós recebemos do Brasil, inclusive da criminalização da advocacia. Nós já acompanhamos casos de advogados presos no exercício da profissão aqui no Brasil, e infelizmente, né, no mesmo modo que em outros países, isso ocorre com muita frequência. E como combater essas violações? No Brasil, por exemplo, existe um projeto que em vias de aprovação sobre a criminalização da violação das prerrogativas. Ainda que a criminalização de condutas não seja geralmente uma solução para os problemas, ela ajuda a coibir. E nesse caso específico, que são autoridades que cometem esses abusos, a reprimenda criminal pode vir a ter ser um fator positivo para a diminuição dessas violações. Outra forma de tentar barrar a recorrência de violações às prerrogativas é ter um controle externo eficaz do Poder Judiciário. Isso em todos os países ocorrendo, isso tem uma certa diminuição
de violações, uma fiscalização, né, eficiente, inclusive da sociedade, e isso exige maior transparência das instituições para que exista esse controle, essa fiscalização social sobre as instituições. A formação também dos agentes públicos que têm lidam diretamente com os advogados, uma formação melhor, mais humanista e com mais foco na defesa de direitos e não apenas na repressão. Que as entidades representativas dos advogados elas sejam fortes e sejam incisivas na defesa dos profissionais da advocacia. E, por fim, que esperar também que os novos ventos venham e levem esses extremismos que temos aí hoje em dia, que estão fortes pelo mundo inteiro e no Brasil também, para que possamos, então, discutir esses assuntos com maior lucidez e maior racionalidade, deixando as paixões de lado, para a gente poder conseguir chegar à defesa dos direitos, à garantia dos direitos da sociedade de forma mais efetiva, porque é esse o papel dos advogados, é defender a sociedade, é representar os interesses sociais perante os órgãos decisionais, seja ele o judiciário ou ligados a outros poderes, e esperamos então que com esse debate que tivemos hoje, que é bastante interessante, e esperamos que além de interessante ele seja também tenha frutos positivos, e no próximo encontro nós possamos estar aqui conversando também sobre como nós conseguimos ter sucesso nas ações para a diminuição das violações de prerrogativas dos profissionais da advocacia. Eu agradeço a atenção e deixo aqui um abraço para todas e todos.